Hoje o programa destaca o movimento Brasil Eficiente, que propõe uma ampla reforma fiscal, cujo objetivo é melhorar a gestão pública, que historicamente tem acumulado muitas evidências de irresponsabilidade e má aplicação do dinheiro dos impostos que são cobrados de nós brasileiros através de um sistema tributário caro e complexo. E para falar sobre o assunto, o secretário estadual da Fazenda, Cleverson Sievert, e o líder do movimento, o empresário catarinense Carlos Schneider, presidente da Associação Empresarial de Joinville. O Movimento Brasil Eficiente é uma iniciativa que nasceu entre empresários. Hoje tem aí a participação das principais entidades empresariais do país. Está aí conversando com a sociedade civil organizada, diversas entidades, e pretende incorporar também a sociedade como um todo, para que criemos no Brasil as condições para um crescimento acelerado, sustentável e consistente do país. Ele está baseado em 3 pilares, com os quais, obviamente, nós, como cidadãos, como representantes do governo de Santa Catarina, concordamos plenamente, né? Então, o primeiro dele é a total transparência nos impostos, ou seja, dizer o que cada preço compõe de imposto, né? Um segundo é a simplificação da carga tributária, o que é natural, né? É exigido pela economia de uma forma geral, né? E o terceiro ponto é o controle das finanças. Então, nós queremos um grande movimento da sociedade brasileira para que, em parceria com a classe política, a gente consiga melhorar a gestão pública e, com isso, alavancar o crescimento do país. Se a gente olhar desde 1900, né, a história do Brasil, né, 3 pontos foram importantes para que a gente pudesse compor toda essa lógica aqui. Primeiro, Raimundo, diz respeito ao crescimento brasileiro. Se a gente pegar o crescimento de 1910, ano a ano, até 1950, o nosso crescimento era da ordem de 4,5% ao ano. Um bom crescimento, né? Depois, se a gente ir de 1950 até 1990, nós passamos para quase 7% ao ano. E aí, as últimas 2 décadas, o país cresceu apenas 2,4%. Um outro ponto que contribuiu para essa análise aqui também, né, diz respeito à carga tributária. Lá na década de 1960, a média da carga tributária era em torno de 22% do PIB. Hoje, nos anos 2000, chega a 34% do PIB. Logo, a conclusão que se pode tirar, né, a nós como sociedade como um todo, é o seguinte: bom, tem mais dinheiro, mais investimento, né, melhora na economia. Na verdade, não foi bem isso que aconteceu, né? Os investimentos públicos na década de 60, enquanto o PIB, a carga tributária era 22% do PIB, eram da ordem de 4,5% do PIB. Os investimentos públicos agora, nos anos 2000, foi da ordem de 2,3% do PIB. Ou seja, mais dinheiro sugado, né, ou tido pelo governo com menos investimento. Então, para onde é que foi tudo isso, Raimundo? Foi para a despesa corrente, né? Foi para custeio, foi para dívida pública, foi para previdência, né, e foi para folha de pagamento, sobretudo, né? Então, obviamente, nós precisamos estar trabalhando a reordenação desses recursos. E é basicamente disso que trata esse movimento Brasil Eficiente, né? Schneider, que desafios motivaram você a liderar este movimento? É importante que, por mais que o país esteja passando por um bom momento, por mais que algumas variáveis macroeconômicas tenham melhorado, especialmente a política monetária, que está aí nos dando estabilidade no processo econômico, que não esqueçamos que existem lições de casa ainda por fazer, né? E essas lições de casa são as velhas conhecidas, muito faladas e pouco trabalhadas reformas estruturais. Schneider, o Movimento Brasil Eficiente enumera alguns pontos sobre os quais eu gostaria da sua opinião. O primeiro deles, exigir dos governos o equilíbrio fiscal e a eficiência nos gastos que a lei dos mercados impõe às empresas e aos cidadãos. Como conseguir este milagre? Não é coisa fácil, não tem dúvida, né? Mas, por outro lado, as propostas do Movimento Brasil Eficiente, elas entendem também que os desafios a serem colocados aos governos não devem ser excessivamente arrojados pela dificuldade política de se avançar com propostas excessivamente arrojadas. Então, quais foram as contas que nós fizemos, né? E se nós conseguirmos fazer com que a despesa pública corrente,
que não é um investimento, né? Que é a despesa para manter a máquina e tudo isso. Só considerando que ela cresça 1% menos ao ano do que a economia, com isso nós conseguiremos em 2020, portanto daqui a 10 anos, e o nosso horizonte inicial é de um trabalho em 10 anos, a gente conseguirá trazer a carga tributária para 30% do PIB. Tá certo? Essa carga, essa redução para 30% do PIB, ela nos permite, então, levar a taxa de investimento, que hoje está na faixa de 18% do PIB, para 25% do PIB. Né? E 25% do PIB é o que nós precisamos para consolidar um crescimento de 6% ao ano. Com menos de 25% de investimento, não tem como manter um crescimento de 6%. Nossa carga tributária é próximo de 40% do PIB, né? Então dinheiro não falta, tá certo? Dinheiro existe. O que a gente precisa é aplicar esse dinheiro de uma forma coerente. Aplicando o dinheiro de uma forma coerente, naturalmente os gastos vão sendo remodelados, vão sendo refeitos e melhorados. E por conta disso você vai poder, de outro lado, naturalmente vir gradativamente reduzindo a carga tributária. É isso que a gente imagina, né? Esse é o preceito, Raimundo, que vem em relação ao Movimento Brasil Eficiente. E para que o país recupere sua capacidade de investimento, o Movimento Brasil Eficiente propõe o ajuste fiscal. O que é esse ajuste fiscal? E por que se fala em fiscal, não se fala em tributário? Porque o fiscal é muito mais amplo que o tributário. Ele olha a questão tributária, ele olha a questão previdenciária e ele olha a questão administrativa. O que é a tributária? A tributária busca justamente simplificar o nosso sistema tributário, extremamente complexo, caro e ineficiente. Né? Por outro lado, ele procura reduzir a carga tributária, né? Que ela é pesada. O Brasil tem uma carga tributária, ou melhor, a população tem uma carga tributária de 40%, né? Que corresponde a 36% de carga tributária efetivamente, mais 4% de déficit nominal do governo. Quer dizer, esse é um peso fiscal que a população, com o qual a população arca, então é 40%. E temos também a questão da transparência, né? Porque nós temos muitos impostos que estão embutidos em preços de produtos e serviços. Então nós temos, nesse ajuste fiscal, na questão tributária, três subdivisões, tá certo? A questão da estrutura complicada, a questão da carga e a questão da falta de transparência. Qual é a contribuição de Santa Catarina nesse processo? Então eu vou te dar alguns exemplos, né? Em termos, por exemplo, de arrecadação, né? Eficiência da arrecadação. O Estado, desde 2003, cresceu em arrecadação cerca de 138%. A inflação no período foi de 70%. Mas mais importante, Raimundo, do que crescer na arrecadação foi a parte de custeio ou de despesas correntes. Para os senhores terem uma ideia, as nossas despesas correntes em relação à receita corrente líquida, que é uma medida que a União tem para balizar e para medir aí a eficiência dos estados, nós tínhamos em 2003, quando aqui chegamos, essa relação de 122%. Hoje, essa nossa relação em 2009, final de 2009, foi de 97%. Ou seja, mostra uma clara linha de tendência da diminuição dos gastos correntes. Isto significa dizer que o Estado de Santa Catarina tem apenas 3% de capacidade de investimento? Não. Na verdade, é um gasto relativo. Agora, a pergunta é muito boa. Com relação aos investimentos, né? Para vocês terem uma ideia, no quadriênio 99-2002, Santa Catarina investia cerca de 260 milhões por ano. Isso significava 6,7% da receita corrente líquida, tá? Depois, no período 2003-2008, nós passamos a investir 620 milhões por ano. Isso significou 8,7% da receita corrente líquida, 30% a mais. E no ano passado, olha que coisa bem bacana, nós chegamos a investir 1 bilhão e 81 milhões de reais. Como se forma o bolo do dinheiro que o Estado dispõe para gerir a sua atividade? Entre receitas próprias e receitas por transferências. De que forma é composto essa receita? Basicamente, a gente tem dois grandes grupos de receita, né? Receitas correntes e receitas de capital ou de investimento, né? O principal deles são as receitas correntes, né? Das quais nós temos ali as receitas, digamos, tributárias, né? Que são as nossas de arrecadação direta. Elas são quase 60% de tudo que o Estado tem, né? Depois você tem ali um segundo grupo bastante grande que praticamente fecha isso, que são os recursos de transferências intergovernamentais, né? E aí eu estou falando de Fundeb, de Salário Educação, de CID, ou seja, são receitas as quais a União arrecada e que o Estado
faz parte dessa arrecadação de alguma forma também, né? Seriam os dois grandes grupos de receita que o Estado tem, né? Secretário, agora, como se dá a destinação dessa receita? De tudo que se arrecada, né, ou da receita tributária que se arrecada, 25% vai para os municípios, tá certo? Então, isso vira uma nova base 100, aquilo que sobra. Daquela nova base que sobra, automaticamente nós temos que repassar 12% para a saúde, 25% para a educação, né, quase 18% para os poderes de uma forma geral, e que é fundamental porque eles fazem parte do contexto do excelente atendimento que o Estado de Santa Catarina propõe à sociedade, né, ou se propõe a cada vez evoluir mais, né? E aí, se você for juntando tudo aquilo lá, vai chegar aí aproximadamente 97% de comprometimento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o governador do Estado, né, ou qualquer governador do Estado, ele dispõe de aproximadamente 3% das receitas para fazer custeios e investimentos ou para cumprir o seu programa de governo. Ninguém investe aquilo que poderia investir mesmo com esse engessamento, né? Mas de onde veio esse engessamento? Veio da malversação de recursos que existia antes, tá certo? Então, nós hoje estamos colhendo, tá certo? Infelizmente, algo que foi plantado no passado. Talvez o Movimento Brasil Eficiente seja a primeira vez onde tanto o poder público quanto o poder privado estão juntos tentando construir, né? Há que se lembrar que vários movimentos surgiram em momentos anteriores. Porém, dessa vez existe uma complacência entre as duas partes para buscar um passo maior, né? E eu diria o seguinte, de novo, é uma questão de consciência, né? Se nós olharmos alguns fatos, por exemplo, o brasileiro, ele trabalha hoje 5 meses do ano para pagar impostos e mais 4 meses para comprar os serviços que já deveriam ser supridos pelo Estado por conta dos impostos que ele já paga. Então, 9 meses do ano, tá certo? O brasileiro trabalha para ter aquilo que deveria ser suprido pelo Estado. Então, acho que isso aí motiva a população, tá certo? A se empenhar por uma mudança, desde que ela entenda exatamente o que acontece. E nós estamos aí num esforço grande para viabilizar uma ampla campanha de esclarecimento à população. Em Joinville, já há alguns anos atrás, a gente fez um movimento muito interessante, que era o movimento do Feirão do Imposto, né? Começou lá na CIG Jovem, no grupo de jovens empresários de Joinville, onde num determinado sábado, se não me engano foi em 2003, né? Nós levamos uma série de produtos para a Praça Central de Joinville e a gente mostrava para quem ele passasse. Quem ele passava? Todo mundo, né? Desde o mais, da mais rica pessoa até o mais simples, né? Mostrando quanto é que tinha de imposto de um saco, né, num pacote de feijão ou de arroz, numa passagem de ônibus. Então nós temos que fazer com que as pessoas queiram discutir efetivamente esse tema, Raimundo. Essa é a minha leitura. E nós entendemos que se a sociedade demonstrar à classe política que esse é um desejo de mudança do país e não apenas dos empresários, tá certo? Acho que a chance de uma composição, de uma parceria com a classe política passa a ser muito maior. Estimular a formalização do emprego. Ora, a legislação trabalhista vigente não é um grande apelo à formalização, convenhamos. O que o movimento sugere nesse sentido? Eu diria que a formalização da economia como um todo é uma coisa fundamental. Porque a informalidade é uma das coisas que mais atrapalha o desenvolvimento do país, seja a informalidade fiscal, seja a trabalhista, né? A informalidade fiscal, ela com certeza será desestimulada na medida em que cai a carga tributária. Então, aquele que paga impostos vai estar pagando menos e aquele que sonega vai ver que o risco dele está aumentando e o resultado está diminuindo. Então, a redução de carga tributária é um desestímulo à sonegação, né? Isso é fundamental, né? Quer dizer, o país que apresenta empresas que sonegam como protagonistas, tá certo? Ela tem um problema grande para resolver. Um dos pontos da proposta, sobre o qual gostaria que você também falasse, é unificar as regras previdenciárias de servidores públicos e trabalhadores do setor privado. Como você imagina, Schneider, conseguir esta complicada equação? Acho que a gente tem que começar avaliando o conceito, né? Por que precisam existir dois sistemas? O que justifica isso, né? Usos e costumes no Brasil, só.
Não há outro motivo para a gente ter hoje 2 sistemas previdenciários. Mas aí vai perguntar, e como é que ficam aqueles que já têm uma aposentadoria de salário integral, o servidor público? Eu acho que a Constituição garante o direito adquirido. Né? Se nós estamos de acordo com isso ou não, isso é uma outra questão. Mas ela garante isso, tá certo? Então, o que nós precisamos discutir é como é que fica a Previdência, né, daquele funcionário que vier se incorporar ao serviço público hoje. Eu acho que esse teria que entrar num sistema único, né, de todos os brasileiros. Né? Eu acho que nós devemos ter uma categoria só de brasileiros, né, todos com os mesmos direitos após terem prestado seu serviço ao país. De que maneira o movimento está articulado nacionalmente? As primeiras adesões, até porque isso nasceu em Santa Catarina, vieram aqui do Estado, tá certo? A primeira entidade que além da CIG, que entrou no movimento foi a FACISC, né? O nosso companheiro Alaur Tissot foi um parceiro de primeira hora, né? Enxergou a importância disso e apoiou desde o primeiro momento, né? A Fiesc apoiou o presidente Alcântara, né? O vice-presidente Glauco também sempre tem participado das reuniões, o Bruno Braito da FEComércio, né? Então nós temos aí parceiros importantes aqui em Santa Catarina, nós temos aí as federações todas do Paraná que estão apoiando, nós temos a Federação do Rio Grande do Sul, nós temos as federações de Minas, nós temos as federações de São Paulo, a Fiesc, a FEComércio, a Associação de São Paulo, a Sociedade Rural Brasileira, Rio de Janeiro, nós temos a CNI, nós temos o IED, nós temos a FEBRABAN. Se me perguntarem o que vai decidir o sucesso do movimento, eu digo é o tamanho da base de apoio, é o tamanho da mobilização que a gente conseguir fazer. Precisamos construir isso, né? Nós todos, de novo, poder público e poder privado, precisamos ter habilidade e inteligência para estar construindo esse processo. Para buscar a mesma eficiência da iniciativa privada, Santa Catarina inova na capacitação dos gestores públicos, trazendo para o Estado a experiência vitoriosa da ENAR, Escola Nacional de Administração Francesa. Tema do quadro Capacitando para o Sucesso, que tem o oferecimento do Senai de Santa Catarina. A escola na França foi fundada lá em 1945, no pós-guerra europeu, mundial, pelo Charles de Gaulle, que visava a reconstrução do Estado francês. De lá para cá, ela portanto tem 50 anos, ela formou toda a elite burocrática francesa. Ela é hoje a melhor escola de administração pública da Europa, responsável inclusive por toda a coordenação do treinamento e capacitação da União Europeia. Ela se traslada de Paris a Estrasburgo, sede do Parlamento Europeu, e coordena então todas as escolas de governo da Europa. Portanto, é a escola de excelência de formação da burocracia, é aqui burocracia no bom sentido, europeia como um todo. O objetivo da ENAR é dotar o serviço público de uma alta qualidade de resolutividade, de assistência, de qualidade, fazendo com que haja no setor público a mesma evolução que tem havido no setor privado. O setor privado evolui muito com as escolas de negócio, com as escolas de administração, e a produtividade no setor privado no Brasil cresceu 500% desde 1990, desde a época da abertura. Isso não aconteceu na área pública. E um país é construído não sobre um pilar, o privado, ou um pilar, o público, sobre os 2 pilares. Porque o recurso público ele é retirado da iniciativa privada, ele é gasto para fazer com que essa economia como um todo ela gire, ela tenha retorno, e isso tem que ser feito com eficiência. E no oferecimento da FECOAGRO, vamos ao destaque do agronegócio da semana. O destaque da semana é a destinação de uma área no Porto de Imbituba para a construção de mangueiras que serão utilizadas no embarque de terneiros para a União Europeia.
Bom, na luta de busca de novos mercados e agora para a carne bovina, o governo do estado acaba de desapropriar uma área no porto de Ibituba, uma área pertencente ao BRDE, para onde será construídas as mangueiras, que será feito o quarentenário para o embarque desses animais para a União Europeia, que é um objetivo na valorização do produto catarinense de alta qualidade sanitária, que somos o único no Brasil, o único estado que tem esse status de livre de febre aftosa sem vacinação, e a pecuária de corte até hoje não teve esse reconhecimento econômico, apesar de todo o investimento dos pecuaristas catarinenses. Eu espero que até o final do ano a gente possa construir essas mangueiras e a gente dar início, então, às exportações, não dos terneiros propriamente dito da União Europeia, porque nós ainda precisamos retirar uma taxa de importação da União Europeia, mas temos compradores de gado geral, como a Rússia, como o Egito, como outros países do Mediterrâneo, aonde os produtores catarinenses poderão agregar valores vendendo animais vivos para esse país. Eu diria que é um passo muito importante para Santa Catarina na conquista de novos mercados para produtos de excelência catarinense. O programa de hoje termina aqui, mas você pode obter mais informações acessando o site estadodeexcelência.com.br. Na próxima semana estaremos de volta com mais um caso de excelência. Um grande abraço e até lá!